Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. E na medida em que forem encontrando o texto, levantem-se, por gentileza. O apóstolo Paulo escreveu duas cartas. A defesa de uma terceira carta, mas nós temos duas bem definidas no cânon, a fim de orientar o povo naquela igreja tão forte em Cristo, porém numa sociedade tão sincrética, tão distante do Senhor, a supremacia de Cristo. O capítulo 15, de forma especial, trabalha sobre a mensagem central do Evangelho, que é exatamente a ressurreição dos mortos a partir da ressurreição do nosso Senhor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, leitura alternada. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra viva e poderosa, inerrante, totalmente inspirada e expirada por ti. Nós nos rendemos diante dela e reconhecemos que precisamos da sua orientação eterna para conhecer-te melhor e para viver de forma ainda mais próxima da sua vontade. Fala conosco, inclina os nossos corações a temer somente a tua palavra e abra os ouvidos da nossa alma para que somente a sua voz seja ouvida nesse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos por gentileza. Há algumas inquietações no coração da humanidade a respeito da eternidade. Como será a eternidade? Quantas perguntas já surgiram na sua mente, no seu coração? Algumas já tiveram respostas, outras ainda não têm respostas e outras jamais terão respostas. Questionamentos como: eu conhecerei as pessoas com quem convivi aqui depois da ressurreição? Outro questionamento: eu serei da mesma forma, idêntica como eu sou hoje? Outro questionamento muito comum no meio das pessoas: e como acontecerá com a pessoa que se perdeu nas águas, no oceano e jamais foi encontrada? Questionamentos também sobre a cremação. Pode-se cremar alguém, já que haverá ressurreição dos corpos? Como poderá acontecer isto depois da cremação?
Então nós percebemos que há inquietações nos nossos corações quanto à ressurreição dos mortos e como viveremos na eternidade. A igreja em Corinto estava vivendo algo bastante semelhante, porém, sofrendo uma grande investida de alguns falsos profetas que construíram heresias sólidas, que estavam roubando o coração daqueles irmãos. Heresias que negavam a ressurreição dos mortos, seguindo uma linha de que não havia sentido para a ressurreição, já que os corpos estavam fadados ao pecado, estavam fadados a tudo aquilo que é falho, a tudo aquilo que é pecaminoso, que não presta. E o reflexo da negativa da ressurreição dos corpos atingiu também a credibilidade na ressurreição do próprio Cristo Jesus. E quando a ressurreição de Cristo é colocada em dúvida, então todo o parâmetro do Evangelho, toda a pregação do Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, também é colocada em dúvida. Quando se duvida que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, se duvida do plano eterno de Deus, do propósito eterno de Deus, da promessa feita a Eva, da promessa feita pelos profetas, no livro dos Salmos, em que viria o rebento do trono de Davi, para que onde reinasse as trevas, reinasse eternamente a luz de Deus. Isaías, que havia pregado por volta de 600 anos antes de Cristo, anunciando a vitória de Cristo sobre a morte, também deixou de ser ouvido por muitos naquela época. Então o apóstolo Paulo, depois de ter respondido algumas questões quanto à vida prática da igreja, por exemplo, ele trabalhou a respeito de um casamento que glorifica a Deus. Ele trabalhou a respeito de como deve ser o culto ao Senhor. Ele falou da importância da ceia de Cristo. Ele falou a respeito dos dons espirituais e de como a igreja deve desenvolvê-los na proclamação do Evangelho. Capítulo 13, ele fala da importância e da supremacia do amor, revelando que, por maior que seja a intenção religiosa do coração de um homem, se ele não viver o amor verdadeiro, tudo isso é vazio. Não há valor algum. Então, todas as temáticas abordadas pelo apóstolo Paulo foram muito importantes. Porém, no capítulo 15, ele trabalha sobre o tratado mais importante da cristandade: o Cristo ressurreto. Aquela igreja precisava voltar à palavra do Senhor. Aquele grupo que estava crescendo dentro da igreja de Corinto, questionando a ressurreição do próprio Cristo, precisava ouvir novamente o Evangelho. Precisava ser tocado verdadeiramente pelo Evangelho. Precisava ter o acesso claro à palavra santa, que revela o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então, a ressurreição de Cristo é o tema central de toda a história da cristandade. E aí você percebe Paulo iniciando um combate. Aquele grupo que havia se desviado do propósito original da pregação do Evangelho. Daquele grupo negacionista que negava a ressurreição dos corpos. Versículos 1 e 2. Leiam, por favor, numa só voz. Irmãos, venho lembrar-vos
Primeiro combate. Eu quero vos lembrar do evangelho que eu vos preguei. Aonde na caminhada você esqueceu de tudo o que aprendeste? O questionamento inicial do apóstolo Paulo tem a ver com a maturidade espiritual. O que você guardou da pregação do evangelho? O que o poder de Deus para a salvação transformou verdadeiramente na sua vida ao ponto de marcá-lo de forma definitiva? A lembrança do apóstolo Paulo faz com que as nossas vidas, nos dias atuais, possam voltar ao passado e analisar tudo aquilo que aprendemos e aplicar tudo isto para a vida no presente. Há muitos erros, há muitos desvios na minha vida e tudo isso é falta de uma vida prática da palavra do Senhor. Tudo isso tem a ver com o esquecimento daquilo que nós aprendemos um dia por meio do Evangelho. Você analisa também ainda no versículo 1 algo fundamental para a perspectiva de Paulo quanto ao esfriamento espiritual daquele grupo e quanto à negativa da ressurreição dos corpos. Veja ainda no versículo 1, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Mesmo sendo um grupo que estava se distanciando, que havia se esquecido do propósito eterno da salvação, que duvidava da ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo ainda afirmou, mas vocês estão firmes, vocês estão de pé, porque o evangelho tem feito perseverar a sua história. Ele fala da perseverança dos santos. Aqueles que são salvos, aqueles que foram alvos da graça, do amor eterno do Pai, por aqueles que Cristo morreu, estes viverão eternamente. Então, ao tempo que ele exorta, ele ainda consola o coração daqueles que estavam se distanciando, afirmando que o evangelho ainda os mantinha na presença do Senhor. Versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Uma segunda proposta do apóstolo Paulo é para que olhemos para dentro dos nossos corações e chegamos a uma conclusão se realmente nós cremos no poder do evangelho. Ou se é apenas um fogo de palha. A humanidade é motivada por fogo passageiro, por novidade. Hoje nós estamos animados com uma temática, com um assunto, nos envolvemos profundamente nele, mas logo em seguida estamos desanimados, procurando uma nova realidade, buscando uma novidade diferente. Agora o apóstolo Paulo olha para a igreja em Corinto e fala: será que vocês creram em vão? Será que a mensagem que vocês receberam foi uma mensagem provisória? Encheu os vossos corações rapidamente, inchou os vossos corações, mas na mesma velocidade em que os vossos corações foram inchados, também foram esvaziados da paixão pelo Evangelho. Quando percebemos isso, olhamos para os nossos corações e precisamos chegar numa segunda conclusão. O que realmente me mantém na esperança da eternidade? Uma pregação verdadeira que transformou a minha vida, que alimenta a minha esperança, que me fortalece na minha fraqueza, que me alegra na minha tristeza? Ou apenas uma novidade que passou por mim, que me moveu, que me encheu de entusiasmo, mas agora estou desanimado na caminhada da fé? Versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês também aquilo que recebi. Não foi uma invenção da minha cabeça, não foi algo que eu desenvolvi a partir da minha experiência. Há uma tradição escriturística, há uma tradição dos grandes homens que foram passada para mim e eu passei para vós. E que tradição é esta? Que Cristo
morreu pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Por que Jesus morreu? Quando entra na semana pascal, os nossos corações são atormentados pelas dores que Cristo sofreu. Redes sociais, filmes, aplicativos, tudo nessa esfera da tecnologia, da informática, da comunicação, trabalha sobre o sofrimento de Cristo. E muitos de nós se aborrecem, porque a dor foi muito grande. O trajeto para o Gólgota foi muito sofrido. A desilusão, o afastamento, o abandono, as dores, como foi cantado essa noite. Isso revela todo o sofrimento. Mas no versículo 3, o apóstolo Paulo deixa algo muito claro. Todo o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo Jesus, toda a dor, todo o afastamento, toda a angústia do seu ser diante o grande sofrimento que estava por vir, teve um grande motivo: os nossos pecados. E falando disso, não tem como esquecer de Isaías 53, quando o profeta, de forma tão profunda e maravilhosa, disse que ele morreu pelos nossos pecados e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ainda no versículo 3, o apóstolo Paulo traz uma nova exortação, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Nós temos os métodos históricos que confirmam a existência de Cristo. O nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas a maior autoridade é a palavra de Deus. Então, quando Paulo fala, olha, as Escrituras disseram que ele morreria, como a Escritura disse que ele ressuscitaria, isso deve ser o bastante para nós. Isso deve confortar os nossos corações. Isso deve trazer para nós a convicção que em Cristo também somos vitoriosos sobre a morte. Agora vejam o versículo 5 e 6. Leiam, por favor, numa só voz. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora, de uma forma prática, ele olha para aquela igreja e fala: vocês estão duvidando ainda? Isso não é uma história, não é um conto de fadas, não. Nós temos testemunhas reais que viram o Cristo ressurreto. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, muitos ainda vivem. E se você tem alguma dúvida, você pode procurá-los e perguntar diretamente para eles sobre o Cristo ressurreto. A evidência da ressurreição revela para as nossas vidas que o grande amor do Pai, que teve um propósito, atingiu o seu propósito, a salvação e a eternidade das nossas vidas. Agora, finalmente, o apóstolo Paulo conclui do versículos 10 e 11. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O apóstolo Paulo chega no momento em que ele evoca para si
a responsabilidade da pregação do Evangelho. Ele se distingue dos 12 apóstolos. Ele nunca buscou ser um dos 12. Ele teve o seu posicionamento dentro da vida apostólica da igreja. E agora a sua distinção está quanto ao seu chamado para os gentios. É por isso que ele fala que ele trabalhou mais do que os demais. Não há nenhuma prepotência, não há nenhuma arrogância no apóstolo Paulo. Ele simplesmente está falando, e tudo que eu fiz somente pela graça de Deus. É porque Deus quis, é porque Deus capacitou, é porque Deus me enviou. Não sou nada mais do que um vaso inútil nas mãos dele. Porque isso revela a grandeza da graça de Deus. Quando nós analisamos esses versículos tão vivos da palavra, quando trabalham a respeito da ressurreição e das suas implicações para as nossas vidas, nós temos algumas verdades para serem aplicadas hoje nos nossos corações. Primeira, a ressurreição dos mortos é o resultado da proclamação do Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, não há salvação. Como crerão se não há quem pregue? E como serão salvos se não ouviram a respeito do Evangelho? Quando Paulo traça nos versículos 1 e 2 a respeito da importância da pregação, da solidez do Evangelho, da maturidade espiritual, do doutrinamento bíblico da Igreja de Cristo Jesus. E quando aplicamos isso para as nossas vidas, a ressurreição de Cristo é revelada na propagação do Evangelho da salvação. Segunda aplicação para as nossas vidas, as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, são a autoridade divina que autenticam a morte e a ressurreição de Cristo, como também nos revelam o motivo da sua morte. Ele morreu por ti. Ele morreu pelos nossos pecados. Citando ainda Isaías, no capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E, finalmente, quando nós entendemos a importância do Cristo ressurreto, nós o adoramos, porque na sua ressurreição nós temos a vitória sobre a morte. Leiam, por gentileza, ainda no capítulo 15, os versículos 55, 56 e 57. Capítulo 15, 55 ao 57. Amém. Hoje de manhã o pastor falou algo muito importante. A ressurreição de Cristo modificou radicalmente a nossa visão sobre a morte. Nós não tememos mais a morte. Pelo contrário, a morte se tornou um veículo para que a grandeza da eternidade seja experimentada por todos aqueles que ressurgiram em Cristo Jesus. Por isso nós não tememos mais. A terceira implicação da ressurreição de Cristo é essa. Nós não tememos a morte, porque vivemos eternamente. Agostinho, bispo de Hipona, tem uma frase maravilhosa a respeito da ressurreição de Cristo.
e que marcou a vida de toda a filosofia cristã, de muitos grandes pregadores. E ele diz o seguinte: olha, Cristo poderia ter descido da cruz, mas ele não desceu, porque ele preferiu se levantar da sepultura. E é isso que é maravilhoso. Já ouvi crianças perguntarem, mas se Cristo era Deus, por que ele não desceu da cruz? Por que ele não se rebelou e fez todo mundo ficar quieto e salvou todo mundo sem sofrer, sem morrer a morte vergonhosa da cruz? Não. Ele poderia ter descido, mas ele escolheu se levantar da sepultura para vencer a morte e para nos dar a alegria da eternidade. E concluo fazendo uma citação de um grande teólogo, escritor, muito conhecido da maioria de nós, C.S. Lewis. Tem um livro maravilhoso que todo crente deve ler antes de morrer, que é Cristianismo Puro e Simples. E não se trata apenas de um homem bom que morreu há 2000 anos. Trata-se de um homem vivo, ainda tão homem quanto você e ainda tão divino quanto era quando criou o mundo, que realmente chega para interferir em seu mais profundo ser, para matar em você o homem velho e substituí-lo pelo tipo de alma que ele mesmo tem. Que o Senhor te abençoe e que a ressurreição de Cristo possa alegrar as nossas almas e sustentar a esperança de que nós vivemos eternamente nele e esperamos o cumprimento da sua promessa. A ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. A morte não tem mais poder sobre nós. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o inferno. O Cristo ressurreto nos revela o grande propósito do Pai. Revela a fidelidade do Pai. Revela a graça derramada de forma tão abundante. E revela a promessa eterna de que reinaremos com Ele para todo sempre. Consolo das nossas almas descansa no Cristo ressurreto, aquele que deixou o túmulo e foi assunto ao céu e rege pela igreja, intercede pela igreja, espera o dia para cumprir a sua volta, para nos levar para si. Que nessa caminhada em que a humanidade se desvia a longos passos da tua palavra, desacredita cada vez mais do propósito eterno da salvação, desvaloriza o poder salvador do Evangelho, que em meio a toda frieza, desânimo, a Igreja de Cristo possa ser mantida pela presença do Senhor ressurreto. Que Ele possa sustentar a nossa fé, sustentar a nossa vida cristã e fortalecer a nossa esperança. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.